Olá, meninos do segundo ano, né? Vamos para mais uma semana aí de aula, né? Hoje a gente vai falar sobre divisão regional do país e eu vou falar de maneira muito simplificada, porque na semana que vem eu vou preparar uma aula melhor para vocês online. Confesso para vocês que eu gostei mais da aula online do que desse sistema aqui, tá? Então, nos deram uma alternativa dessa aula online e eu gostei, confesso para vocês que eu gostei desse sistema online. Parece que faz mais sentido para quem já estava acostumado na sala de aula, né? Então vamos lá, a gente vai falar hoje sobre divisão regional do Brasil. E só lembrando que já tem 3 questões lá no GR8 para vocês responderem lá, tá? Tentei colocar umas questões aí de concurso, dessas coisas, para poder vocês terem noção como é que eles cobram isso, né? Essas questões de geografia nessas provas. Espero que todos acertem lá, tá? De maneira bem fácil, tempo ótimo lá, 10 minutos cada questão para vocês responderem. Eu acredito que vocês não vão ter dificuldade, mas vamos lá. Então, a gente vai falar um pouco sobre regionalização do Brasil, e eu coloquei aqui a divisão regional, né? Divisão regional ou regionalização, né? Nada mais é do que dividir em macro-regiões. Macro, coisa grande, né? Então, é uma divisão grande de regiões. Elas podem ser determinadas, essa divisão pode ser determinada de maneira natural ou de maneira antrópica, tá? Então, natural, clima, relevo, vegetação, enfim. Antrópicas, ações humanas. Então, essa palavra antrópica significa ações humanas, para quem não sabe aí o que é, tá? A divisão do IBGE 2007, né? O Brasil, segundo o IBGE, está dividido em 5 grandes regiões. Cada uma dessas regiões apresenta característica específica. Quadro natural da demografia e da economia que as individualizam. Então, as 5 regiões lá mais conhecidas, né? Centro-Oeste, Sudeste, Norte, Sul e Nordeste, que são essas 5 divisões segundo o IBGE atualmente, né? Que o IBGE considera atualmente. Bom, por que regionalizar, né? Além de servir para descentralizar a administração e assim planejar melhor as ações do governo. A regionalização também facilita a reunião de informações e realização de estudos sobre determinado território. Então, eu coloquei 3 palavras principais aqui. Descentralizar, para tudo não ficar num lugar só. Planejar ações, né? E facilitar essas ações dentro do território. Então, é isso. A regionalização serve para isso. Descentralizar, planejar e facilitar as ações no território. Esse slide, meninos, é o mesmo que eu vou disponibilizar na aula da semana que vem. Então, não se preocupe se vocês não entenderem aí. Na aula vocês vão ter a chance de tirar dúvida. Fora isso, vai ter também lá o GR8, né? Aqui é uma divisão regional. A divisão regional, essa divisão aqui, a primeira aqui desse mapa, é a atual. Essa segunda aqui é uma divisão geoeconômica. Então, eles estão levando em conta nessa segunda 3 regiões, as características econômicas dessas regiões. Essa aqui, a primeira é uma divisão atual e a segunda a divisão econômica, tá? Mas nem sempre foi assim, né? Vamos entender um pouco da regionalização do país. História, tá? Aula de história. Em 1942 foi realizada a primeira divisão regional do Brasil, sobre a tutela do IBGE. O país foi dividido em 5 grandes regiões: Norte, Nordeste, Leste, né, que não existe hoje, Centro-Oeste e Sul. Observe o mapa aqui. Então, essa era a divisão de 42. Ah, tá igual. Não tá igual. Aqui na região Sul, por exemplo, já pega o estado de São Paulo, né? Na região Leste, pega o estado de Minas, né? Que não é assim. Hoje em dia, a Minas Gerais e Rio de Janeiro, que tá aqui, ó, eles pertencem à região Sudeste, né? Aqui na região Centro-Oeste pega Goiás, que não tem o Tocantins ainda. O Nordeste é bem menor, a Bahia ficou fora, o Sergipe também ficou fora, né? E a região Norte mudou pouca coisa, né? Só acrescentou aqui o Tocantins, mudou pouca coisa, mas é um pouco diferente. Isso em 1942, tá? A divisão regional de 70
levou em conta descobertas do território a função do avanço tecnológico, também as mudanças do país, o tocante da urbanização e a industrialização. Foi uma divisão de múltiplos aspectos naturais, os sociais e econômicos. Vamos lá para o mapa. Então aqui é de 1970. Perceba que São Paulo aqui já se encaixou na região sudeste, tá? A Bahia já foi para a região nordeste. O centro-oeste aqui continua sem o Tocantins. O norte mudou pouca coisa, né? E o nordeste já tá todos os estados, então já é a divisão atual também, tá? Isso em 1970. Aqui a única diferença aqui só foi o Tocantins, e aqui na região sul também perdeu São Paulo. Em 1980, né, a região centro-oeste ganhou um novo estado. Qual era? Estado do Mato Grosso do Sul, que não existia, né? Então a região centro-oeste eles dividiram e criou-se o estado do Mato Grosso do Sul. As 5 regiões que conhecemos hoje são as mesmas de 1970, com exceção do Tocantins, que apresenta a região norte, e a suspensão da sua área de região centro-oeste, que é aqui, essa região. Então, essa divisão aqui, com exceção do Tocantins, já é a divisão atual. Região centro-oeste, Mato Grosso do Sul, Goiás, né? Região nordeste completinha aí, com os 9 estados. Região sudeste com os 4 estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. E região sul com seus 3 estados aí, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E aqui o Goiás, né, que até então pertencia o Tocantins, que até então pertencia ao Goiás. Em 1988 ele foi desintegrado e incorporado na região norte. Outras mudanças dentro da regionalização brasileira, né? Eu coloquei aqui, em 1960, a transferência da capital nacional, Brasília, no caso. Em 77, desmembramento do Mato Grosso e a criação do Mato Grosso do Sul. Em 1982, o território do Guaporé passa a ser reconhecido como estado de Rondônia, né? Em 1988, territórios do Amapá e Roraima passam a ser reconhecidos como estados, que até então não era. Fernando de Noronha deixa de ser território federal e passa a ser um município de Pernambuco, aquela ilha lá, né, que os famosos vão. E Goiás é desmembrado em sua porção norte, passa a ser o estado do Tocantins. Então isso foi de mais importante que aconteceu na regionalização brasileira, tá? Ao longo desses anos. Vamos ver aqui o que tem mais. Bom, título de conhecimento, né? As regiões e os respectivos estados, né? A região norte, Amapá, todos esses estados aí, Acre, Pará, Tocantins, Rondônia, Roraima, Macapá, enfim. Região nordeste é a região que tem mais estados, né? 9 no total. Bahia, Pernambuco, Ceará, Paraíba, Maranhão, Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe, Piauí. Desses 9 estados, só o Piauí que não tem a capital, a beira-mar, Teresina no caso. O restante todos têm a capital à beira-mar do Nordeste, tá? Então a região Nordeste concentra grande parte da população às margens do mar. Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. E o Sul é o que tem menos estados, que é Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E aqui a divisão geoeconômica. A divisão separa o Brasil em 3 grandes complexos regionais. Essa divisão foi proposta pelo geógrafo Pedro Pixas em 1967, considerando diferentes formações históricas e econômicas, as regiões sem se ater às delimitações de fronteiras políticas interestaduais. Esse cara ele não levou em conta essas fronteiras, ele só levou em conta a economia e o histórico dessas regiões, que eram parecidas. Ou seja, não segue regionalização política administrativa. Vejamos o mapa da desigualdade, né? Que é esse mapinha aí, que é essas 3 divisões aqui. Pega essa divisão aqui, aqui e aqui. Então são 3 divisões. 1, 2, 3.
tá de cores diferentes. Não sei se vocês estão vendo cores diferentes, mas aqui para mim tá cores diferentes, tá? Políticas regionais do Brasil, como objetivo de diminuir as desigualdades socioeconômicas, existe entre as regiões brasileiras e estimular o desenvolvimento regional. Foram criadas instituições governamentais, são elas, né? Algumas instituições que foram criadas para, vamos colocar assim, descentralizar esse negócio socioeconômico do país, né? Foi a Sudene, a Sudan, Sudeg e a Sudesul, que são órgãos, né? São superintendências que cuidam dessas questões econômicas. Nenhuma divisão feita no Brasil foi mais marcante que a de 3 complexos regionais que identifica com bastante precisão o Brasil da Amazônia e sua intimidade com a natureza, o Brasil do Nordeste com seus graves problemas sociais e o Brasil do Centro-Sul, dinâmico e forte na sua economia. Então essas 3 divisões, ela matou a charada toda do território nacional, né? Amazonas, né, que é muita natureza, o Nordeste, fome e problemas sociais, e o Centro-Sul, que engloba São Paulo, Rio de Janeiro, todos os estados do Rio do Sul, que é onde está realmente a economia forte no Brasil, né? Vejamos algumas características de cada complexo, né? A Amazônia, espaço gigantesco, aproximadamente 5 milhões de quilômetros, 60% do país, né? Do território. Apenas 7% dos brasileiros vivem lá, ou seja, é grande, mas é desabitado, né? Grande extensão de rios navegáveis e grande potencial hidrelétrico, já avaliado e parcialmente utilizado. O clima equatorial, quente e úmido, né, com a presença da exuberante floresta amazônica. Então, o clima equatorial é porque tem a floresta. Então, ao mesmo tempo que é quente, é úmido devido ao processo de fotossíntese lá, né? O Nordeste, região com cerca de 1 milhão de quilômetros, abrange 18% do território nacional, a população estimada é de 30%. Ou seja, lá no norte é 60% do território, nordeste 18%, né? A diferença é gigantesca, né? Uma região problema não devido à seca que ocorre em apenas uma das várias partes do seu território. A maior parte da população desse território nordestino concentra-se na faixa mais úmida, que é a zona da mata, né? Que é a transição entre o mar e a faixa de terra. Então pega aí, imagine o mar e imagine entrando dentro da floresta. Então é nessa parte que concentra a população, entre o mar e a entrada na floresta ali. Chama-se zona da mata, né? O que individualiza o Nordeste é seu quadro social marcado pela pobreza, lá tem muita pobreza ainda, né? E sua economia tradicional, baseada em agricultura familiar, não tem grandes indústrias, com exceções de alguns polos, né? Mas lá é muito fraco com relação a esse processo industrial aí. Falo de conhecimento mesmo, né? Com 2 milhões de quilômetros quadrados, Centro-Sul, né? Cerca de 25% do território, quase 70% da população vive lá. Ou seja, o povo está aqui. Por que o povo está na região Centro-Sul? Porque tem emprego, né? Onde há emprego, há dinheiro. E onde há dinheiro, há dignidade, né? Então, o povo vai para onde tem dinheiro, né? É a região mais populosa e a mais povoada do país, marcada por um grande dinamismo de atividades econômicas, possuindo o melhor índice de desenvolvimento humano. As pessoas lá vivem bem, né? Em 1960, a região sul e sudeste somados apresentavam 90% do valor da transformação industrial, ou seja, eles eram responsáveis, em 1960, por 78% do PIB, do Produto Interno Bruto Nacional, tá? O PIB de São Paulo equivale ao PIB de 21 estados da federação, formadores da região norte, nordeste e centro-oeste. Então, é isso, meninos. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho aí. E na semana que vem a gente intensifica esse assunto na aula online com vocês aí, tá? Muito obrigado pela atenção.